Olá, seja bem-vindo ao Maranata em Foco. Hoje conversaremos sobre o alcance, a missão e a propagação do Evangelho. Para falar sobre isso, convidamos o pastor Jerônimo Silva para nos trazer o assunto Evangelho Sem Fronteiras. Pastor Jerônimo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a poder estar aqui com você, com aqueles que nos acompanham, para falar desse trabalho que tem sido uma bênção para nós e cremos que para aqueles que vão conhecer também a partir de hoje. A Igreja Cristã Maranata estava vivendo um momento de evangelização. E o Evangelho Sem Fronteiras é um trabalho específico da igreja relacionado aos jovens. Pastor Jerônimo, o que vem a ser o trabalho do Evangelho Sem Fronteiras? O Evangelho Sem Fronteiras é um trabalho que os jovens fazem e que ele extrapola as paredes da igreja. Por isso que é Evangelho Sem Fronteiras, porque é o trabalho que os jovens vão às ruas, vão às praças, saem para buscar almas, ganhar almas para o reino de Deus. O Evangelho Sem Fronteiras é um presente que o Senhor deu aos jovens, deu a nós, podemos assim dizer, nessa oportunidade de anunciarmos a salvação, o nome do nosso Salvador. Esse é um projeto que já existe há alguns anos dentro da instituição Igreja Cristã Maranata. Como começou esse trabalho? O Evangelho Sem Fronteiras ele surge em 2021, pós-pandemia. Em especial, ele surgiu numa viagem que foi feita do presbitério para um município aqui do estado do Espírito Santo, o município de Linhares. E que nessa saída para esse trabalho, que o presbitério daria algumas aulas, algumas mensagens, a escola bíblica seria transmitida de lá, foi orientado que tivesse um grupo de jovens para dar um trabalho, fazer um trabalho de evangelização. Então, nós separamos um grupo de jovens da Grande Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, e levamos 3 ônibus para esse trabalho evangelístico. E ali os jovens tiveram uma experiência muito marcante, que nós entramos num shopping e os jovens começaram a evangelizar as pessoas no shopping, a levar a palavra, a falar do Senhor e principalmente a serem usados nos dons espirituais. Então eles, quando paravam para orar por alguém, o Senhor revelava algo a respeito daquela vida. E eles falavam ali aquele mistério que o Senhor estava revelando e a pessoa se identificava, e ali mesmo no shopping, no lugar que ela foi para fazer uma compra, para passar a tarde daquele sábado, ela teve algo muito melhor, ela teve uma experiência com Deus. Ela teve uma experiência com o Senhor Jesus. E dali em diante o trabalho ele começa a ganhar uma forma maior. As áreas, os polos, eles começam a fazer esses trabalhos. Áreas e polos são os bairros, as cidades, começam a fazer esse trabalho, ou seja, dos jovens saírem pelas praças, shoppings, calçadões, levando o nome do Senhor Jesus. E é muito interessante porque quando esse trabalho surge, ele é pós-pandemia. Então, algo que era muito utilizado eram os links no YouTube, o Instagram, que é muito utilizado até hoje. Então, daí, Evangelho Sem Fronteiras. Porque os jovens não estavam dentro da igreja apenas, mas fora, levando a palavra. E também a evangelização usando as redes sociais. Então, nós tivemos por muitas reuniões jovens participando de diversos países. Então, de um mesmo culto. Daí, Evangelho Sem Fronteiras, que foi o nome que o Senhor deu a esse trabalho. Com um nome tão claro, qual o propósito que a instituição Igreja Cristã Maranata tem em realizar esse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras? O grande propósito é a evangelização, que é anunciar o nome de Jesus, de pessoas aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador. Esse é o grande propósito. Mas esse trabalho ele tem uma amplitude, se assim podemos dizer, porque as pessoas estão aceitando Jesus quando há o trabalho, porque não estamos indo em nosso nome, não estamos indo sozinhos, estamos indo em nome do Senhor e o Espírito Santo é quem faz a obra.
O pastor Alexandre Gueiros, ele sempre usa nas aulas uma expressão dita pelo Senhor Jesus, que nós sempre lembramos, que foi o Senhor Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então esse trabalho só é feito porque temos o Senhor conosco, o Senhor Jesus operando. Mas também nós podemos dizer que esse trabalho ele é uma bênção, uma alegria, porque nós vemos os jovens podendo entregar a vida em serviço, ou seja, dedicar a vida deles ao Senhor. Então, o grande foco é a salvação da alma, que pessoas aceitem Jesus. Mas quando você vê jovens, meninos ali de 15, 16, 20, 25 anos, né, saindo às ruas, evangelizando, tendo o desejo de levar o nome de Jesus, isso é maravilhoso. Porque nós vemos que os nossos jovens não estão apenas na igreja recebendo, ouvindo uma palavra, ou até não estão. Pelo contrário, eles ouvem a palavra, mas eles também vivem o ide de Jesus, que é anunciar o nome do Senhor Jesus. Para você que está nos assistindo, quando uma igreja, uma região faz o Evangelho Sem Fronteiras, na verdade é um grupo de jovens que saem vestidos, que tem um jaleco, um boné, tem identificado Evangelho Sem Fronteiras, atrás, né, tem escrito evangelização, e ali eles fazem todo um preparo para ir às ruas e levar a palavra do Senhor. Mas eu quero voltar um pouquinho à pessoa dos jovens da Igreja Cristã Maranata. Como eles receberam esse novo trabalho de evangelização dentro das igrejas? Esse trabalho, eles receberam também porque não foi uma ideia, na verdade foi um mover do Senhor. E tudo aquilo que Deus faz, prospera. Então o trabalho ele foi bem aceito pelos jovens e mais do que bem aceito, ele é desejado pelos jovens. Quando nós anunciamos num polo, numa área, nós fazemos a divulgação, haverá Evangelho Sem Fronteiras. Os jovens se mobilizam. Eles querem levar o nome de Jesus e algo muito importante é que a evangelização ali de rua é uma etapa do trabalho. Porque o trabalho ele tem toda uma construção por trás que os jovens participam. Sair e evangelizar é uma etapa do trabalho. Então, antes disso, os jovens precisam ter uma vida de oração, de busca. Então, acho até que daqui a pouco nós vamos falar como é que funciona um dia de evangelização, né? Mas o jovem tem que ter uma vida de oração, uma vida de busca. E o Evangelho Sem Fronteiras é a oportunidade que ele tem em entregar essa vida de oração, de busca, no serviço da evangelização. Então os jovens, eles gostam muito, tem diversos registros no Brasil, no exterior. Quando o trabalho começa, o trabalho vai ser anunciado, eles buscam a camisa, o boné nos lugares que tem sol, eles saem muito alegres. E nós contemplamos nesses 5 anos de trabalho, que o Senhor tem nos dado essa bênção de participar, nós contemplamos como os jovens cresceram espiritualmente. Já há jovens casados, agora, né, de 2021 para cá, até na igreja em que estou pastor, alguns já estão casados, são obreiros dedicados, irmãs dedicadíssimas na obra, e nós podemos contemplar que o Evangelho Sem Fronteiras contribuiu. Porque, na verdade, não é um trabalho específico da Igreja Cristã Maranata, mas o Evangelho Sem Fronteiras é uma ferramenta que o Senhor Deus deu a nós para evangelizarmos. Então, mais do que um trabalho, ele é uma ferramenta para que o Senhor continue operando a sua grande obra. Vamos aproveitar que o senhor já falou que vai explicar como é um dia de evangelização do Evangelho Sem Fronteiras. Conte para o nosso telespectador para ele entender qual o trabalho que ali é feito. Ótimo. Geralmente, como eu comentei, os trabalhos são feitos em rua. Então, provavelmente num sábado, pela manhã ou à tarde, os jovens eles saem para um trabalho evangelístico de em torno de 2 horas. Eles procuram sempre lugares com grande circulação de pessoas, lugares em que eles consigam passar
facilmente, não tenham nenhuma dificuldade, porque geralmente essas caravanas de evangelização, se assim podemos dizer, são caravanas com um número considerável de jovens. Então, antes dos jovens saírem, aqui é um momento muito oportuno de falar, antes deles saírem para as ruas, eles se reúnem, há uma oração, período de busca, em que Deus vai revelar algumas pessoas que serão encontradas através dos dons espirituais. Então o Senhor dá a direção, olha, vocês vão encontrar uma pessoa que está passando por esse momento na vida dela, uma pessoa que está sofrendo por isso, e o Senhor dá uma palavra de direção. Então os jovens, muitas vezes, quando eles vão à rua, eles vão abordar uma pessoa, o Senhor já falou. Então eles abordam essa pessoa, oferecem oração e entregam esse dom espiritual que o Senhor concedeu. E isso é uma maravilha, porque imagina uma pessoa que você nunca viu. Você está passando num centro comercial, na praça da cidade, está indo no supermercado, um jovem te para, oferece oração, ele pega no telefone dele um dom anotado e fala assim, olha, há 1 hora atrás nós estávamos orando, Deus disse que nós encontraríamos uma senhora nessa condição, que estaria passando por isso, mas que o Senhor quer dar uma bênção de salvação a ela. E essa senhora é você. Então, quando você mostra, a pessoa ali, ela tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus. Então, o trabalho é feito pela manhã ou à tarde e geralmente o culto acontece à noite. Então, durante a evangelização, eles convidam, oram, entregam os dons, a pessoa recebe o convite e vai para o culto da noite. Ali no culto da noite, os cultos ocorrem já nos formatos orientados já pelo presbitério, da nossa experiência, também em relação à assistência, e ali a pessoa tem a oportunidade de também conhecer a igreja. Ela conheceu a igreja primeiro com os jovens na rua. Ela vai ali ao culto à noite, ela pode conhecer o templo, conhecer os irmãos, conhecer o culto, conhecer a igreja e, mais do que isso, conhecer o Deus da nossa salvação. Você que está nos acompanhando aqui no programa, certamente na sua cidade você verá uma ação do Evangelho Sem Fronteiras da Igreja Cristã Maranata. Pastor Jerônimo, uma palavra final para quem está nos assistindo, o jovem que ainda não se integrou ou aquele que está nos vendo e queira participar, uma mensagem final a respeito desse momento de evangelização. Bom, nós estamos vivendo este momento, principalmente neste ano de 2026, de falar ainda mais de Jesus para as pessoas. Então, o jovem, ele está evangelizando pessoalmente, às vezes na escola, numa faculdade, às vezes um colega seu vai te abordar e vai falar de Jesus para você. Você vai poder ser abordado por um grupo do Evangelho Sem Fronteiras, e um conselho que eu dou a quem for abordado, aceite a oração. Porque você não está sendo abordado pela Igreja Cristã Maranata apenas. Quando você for abordado, será uma oportunidade de salvação que o Senhor estará dando à sua vida. Então, olhe esse trabalho quando você encontrá-lo, ou até mesmo se um dia não encontrar, mas tenha curiosidade de pesquisar nas redes sociais da Igreja Cristã Maranata, no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, você vai ver que esse trabalho não é fruto de uma emoção, não é fruto de um movimento, mas ele é fruto de uma ação do Espírito Santo para fazer com que o homem, nesse último tempo, possa conhecer o Senhor Jesus, possa ter uma experiência com o Senhor Jesus e possa viver a verdadeira paz que o Senhor Jesus tem. Então, se eu pudesse encerrar a minha fala aqui, eu encerraria dizendo que o Evangelho Sem Fronteiras é uma chance que Deus está dando a nós, ao Brasil, ao exterior, para que o Senhor Jesus seja revelado às pessoas. Pastor Jerônimo, obrigada por estar aqui no Maranata em Foco, trazendo informações tão importantes de um trabalho tão valioso que é o Evangelho Sem Fronteiras. Eu que agradeço poder estar com vocês hoje. E a você que nos assiste, esse foi o Maranata em Foco, Evangelho Sem Fronteiras. Até a próxima edição.